Senhoras e senhores, mais uma vez, muito bem-vindos ao canal Nesses Termos. Sou Felipe Marque, mais um vídeo, bora lá. Hoje eu vou falar para vocês sobre a realidade financeira do começo do escritório de advocacia, do começo do advogado solo. A realidade, a prática, como que é. Eu resolvi trazer esse conteúdo, vou tentar, como sempre, ser o mais breve possível, porque resolvi trazer esse conteúdo porque no início, ou antes de eu começar com o meu escritório, começar a advogar, eu procurava muito conteúdo na internet e não achava nada minimamente realista, minimamente plausível, uma coisa que me mostrasse, me falasse como vai ser quando eu começar. Como vai ser, o que eu vou... Quais são os ganhos financeiros no começo de um advogado sem padrinho, sem familiar com escritório, sem carteira de clientes, sem indicação, sem nada. Como que é? Entendeu? Eu procurava muito vídeo, via esses coaches motivacionais, os especialistas que falam que você tem que fazer um curso, que você tem que especializar e que você tem que fechar contratos de 5 dígitos, porque assim, a estratégia e tal. Cara, a maior besteira. Isso é a maior balela. A internet virou um mar de gurus, de coach motivacional e de especialistas que vão querer te vender curso. Isso é a maior idiotice. Esquece toda essa baboseira e eu vou te falar a real, como é que funciona na prática. Bom, quando você começar a advogar, primeiro, antes de falar o que você vai ganhar de fato, como é que vai ser minha vida financeira daqui pra frente, você tem que entender o mercado, porque isso é uma consequência do mercado. Qual que é a realidade do mercado quando você começa? A realidade do mercado é que existe algumas áreas com altíssimas demandas, com muita demanda, tá? Então essa premissa de que tá saturado, advocacia, muito advogado, besteira, maior besteira. Isso aí não existe. Tem muito advogado? Tem, mas tem 210 milhões de pessoas no Brasil e o Brasil não é muito organizado, vamos falar assim, né? Então você tem algumas áreas que tem muita demanda, tem demanda e sobra para todo mundo. Que é, por exemplo, direito civil, família, alimentos, divórcio, essas coisinhas assim. A gente está falando de direito previdenciário, aposentadoria, benefícios, invalidez, essas coisas assim. A gente está falando de direito criminal, casos simples, violência doméstica, tem muito, ameaça, esses crimes assim. Casos trabalhista, reclamante, tem muita demanda. Então, assim, tem algumas áreas que a demanda é gigantesca. A minha experiência, quando estava começando, me deparei com essa gigante demanda, falei, vou pegar. Não vou selecionar agora, não vou crescer, começar o advogado brabo. Vou seguir um caminho que eu começo pegando essas demandas, vou criando a minha reputação, minha história, vou criando raízes, passos sólidos, e com o tempo você vai afunilando e vai chegando num lugar mais específico, numa atuação mais específica, né? Mas me deparei com essa grande demanda, comecei a absorver casos, né, desse sentido, né? E qual que é a consequência financeira prática daí dessa absorção dessa alta demanda? É uma realidade financeira variável. Então eu pelo menos, né, quando chegava o cliente, eu sentava, fazia uma reunião ali, entendia o caso do cliente e de acordo com o caso, de acordo com a possibilidade financeira, de acordo com aquilo que o cliente estava me passando, eu tentava apresentar uma proposta que fizesse sentido para ele e para mim. Então, no início, os primeiros meses, eu peguei casos no êxito. Se eu estou em casa sem fazer nada ou trabalhando no êxito, eu prefiro trabalhar no êxito. Às vezes um caso que você acha que vai demorar muito, porque, nossa, mas o êxito, vou demorar para receber, besteira. Eu, no meu início, peguei uma cliente com 4 casos no êxito. Em 2 meses, desses 4, 3 já tinha saído um acordo e eu já estava recebendo no mês seguinte. Parcelado. Um acordinho parcelado, 7 parcelas, já comecei a receber ali alguma coisa. Eu peguei no início clientes que eu fiz tudo no êxito e o processo ainda está rolando, ainda não recebi nada.
Eu peguei no meu primeiro mês um cliente que fechou um contrato de 7.500 e parcelou. Falou, vou pagar parcelado. E já comecei a receber algumas parcelas ali de 900, R$ 1.000, enfim. É variável, você vai ter que ver, você vai ter que sentir, ver o caso do cliente. Tem coisa que não tem êxito, um processo de adoção, por exemplo, não tem êxito. Tem algumas coisas que não tem êxito, então, e tem coisa que tem. Às vezes o êxito ele sai mais rápido do que você espera, você começa a receber um parcelado. Então veja, é algo dinâmico, é algo que você vai pegando as demandas ali, vai sentindo e aos poucos começa a vir um pagamento daqui, outro dali, sai um acordo, o outro sai uma sentença, entra com execução, aí a empresa paga, aí o outro está pagando parcelado, aí um você vai fechar contrato e não vai te pagar. Também tem um cliente que não vai te pagar, aí você vai entrar vai apresentar sua renúncia lá, aí você vale a pena executar esse cliente, não vale? Então você tem que analisar tudo isso e gerir, né? Tomar conta, fazer a gestão desses recebimentos, esses pagamentos, dos contratos, tudo certinho, entendeu? Às vezes vai ter um cliente que vai atrasar, poxa, tem que ter uma certa organização para você tomar conta de tudo isso daí. Então essa é a realidade, essa é a realidade. Pelo menos para mim foi assim. Tem sido assim nesse começo, nesse primeiro ano, e eu achei muito diferente de qualquer conteúdo que eu tinha visto na internet, tá? Então eu resolvi trazer esse conteúdo aqui porque eu acho que retrata bem como tem sido aí o primeiro ano e como tem sido o começo dessa advocacia, e com o passar do tempo, quando você tiver já com um caixa mais gorduroso no escritório, quando você tiver mais bem consolidado na sua cidade, com uma reputação e tudo mais, aí você vai se direcionando, vai escolhendo uma área de atuação mais específica, vai selecionando melhor os contratos, os clientes, com um curso natural das coisas, né? É isso. Espero que tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, deixa aí nos comentários. E é isso. Deixa o joinha, bate no sininho, valeu, peça deferimento, abraço.